A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje estaremos dando continuidade à lição bíblica desse trimestre. A fragilidade humana e a sabedoria divina, o sofrimento e a restauração de Jó. O nosso tema de hoje é a teologia de Eliú. O sofrimento é uma correção divina? Compartilhe esse link com seus amigos, vizinhos, para que possa estudar conosco a palavra de Deus. Voltaremos daqui a pouco. Vamos orar ao Senhor para que o Senhor nos dê sabedoria para falarmos desse assunto tão importante. Querido Deus, nós te glorificamos por estarmos aqui na Tua presença para falarmos a Tua palavra. Nos dê graça e sabedoria para que possamos fazer tudo segundo a Tua vontade. Amém. O textuário da nossa lição está no livro de Jó 36:15. Ao aflito, livra da sua aflição, e na opressão se revelam os seus ouvidos. A verdade prática, o sofrimento não deve ser visto apenas sob o aspecto punitivo, mas principalmente educativo. A nossa leitura bíblica em classe, ela encontra-se no livro de Jó 32, de 1 a 4, 33, de 1 a 4, 34, 1 a 6, 36, de 1 a 5. Vamos ler os textos a seguir. Jó 32. Então, aqueles 3 homens cessaram de responder a Jó, porque eram justos aos seus próprios olhos. E acendeu-se a ira de Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, da família de Irão. Contra Jó se acendeu a sua ira, porque se justificava a si mesmo mais do que a Deus. Também a sua ira se acendeu contra os seus 3 amigos, porque, não achando o que responder, todavia condenava Jó. Eliú, porém, esperou para falar a Jó, porquanto tinha mais idade do que ele. Assim, na verdade, ó Jó, ouve as minhas razões e dá ouvidos a todas as minhas palavras. Eis que já abri a minha boca, já falou a minha língua debaixo do meu paladar. As minhas razões saíram da sinceridade do meu coração e a pura ciência dos meus lábios. O Espírito de Deus me fez e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Respondeu mais Eliú e disse: ouvi vós, sábios, as minhas razões, e vós, instruídos, inclinai os ouvidos para mim. Porque o ouvido prova as palavras como o paladar prova a comida. O que é direito escolhamos para nós, e conheçamos entre nós o que é bom. Porque Jó disse: sou justo, e Deus tirou o meu direito. Apesar do meu direito, sou considerado mentiroso, e a minha ferida é incurável, embora eu esteja sem transgressão. Prosseguiu ainda Eliú e disse: espera-me um pouco, e mostrar-te-ei que ainda há razões a favor de Deus. Desde longe repetirei a minha opinião, e ao meu Criador atribuirei a justiça, porque, na verdade,
As minhas palavras não serão falsas contigo. Está um em que é sincero na sua opinião. Eis que Deus é muito grande, contudo a ninguém despreza. Grande é em força e de coração. Essa foi a nossa leitura bíblica de hoje. Então, nós podemos ver, nós podemos observar nas lições anteriores a vida de Jó. Jó era um justo, sincero, temente a Deus. E um dia, Deus fazendo reunião, e quem estava nessa reunião? Que apareceu por lá? Satanás. E Deus falou: você tem observado meu servo Jó? Que é justo, sincero, um homem temente a Deus. E Satanás falou: é muito simples adorar a Deus como Jó adora. Ele tem tudo, ele tem toda a riqueza, ele tem uma família bonita. É muito simples adorar a Deus quando tudo está bem. E foi aí que Deus permitiu que Satanás tocasse na vida de Jó. E assim Satanás o fez. E Jó, como vocês nós podemos observar, ele sofreu todas as perversidades possíveis. Mas quando eu achei muito interessante, olha como ele mostrou a sua fidelidade. Na primeira provação que ele teve, que vieram avisar que os seus filhos haviam morrido. O que Jó falou? Deus me deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Foi aí que Satanás já perdeu. Satanás é um perdedor, irmãos. E não adianta ele vir tocar em nossas vidas. Se nós estamos na presença do Senhor, ele não vai nos vencer. Ele vai ficar sempre debaixo dos nossos pés. Na primeira tentativa, ele imaginou que Jó ia. Imagine se você tem uma notícia de um filho que morre. Você não aguenta, porque o certo é o pai enterrar o filho enterrar o pai, e não o pai enterrar o filho. Ainda mais 10 de uma vez, que a Bíblia diz que ele tinha 7 homens e 3 mulheres, 10 filhos. Já imaginou uma pessoa enterrar 10 filhos de uma vez? Se Jó não fosse um homem firme na presença do Senhor, ele iria gritar, lamuriar, mas não. Ele disse: Deus me deu, Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Foi aí que Satanás já entrou perdendo. E nós podemos observar que Jó, os amigos de Eliú, de Jó, os 3 amigos de Jó foram visitá-lo naquela situação toda. Quando eles chegaram, eles viram Jó e eles se lamentaram. Primeiro eles ficaram em silêncio, porque não conseguiam, engolir tudo aquilo que Jó estava passando. Puxa, mas Jó era uma pessoa que ele aconselhava, que ele nos orientava, um homem reto, sincero, e ficaram em silêncio. Depois começaram a questionar a Jó. E começaram até a pensar que Jó estava em pecado por ele estar passando por tantas provações. Mas não sabendo eles que foi permissão de Deus. Nem Jó sabia que tudo aquilo que estava passando com ele era Deus que havia permitido aquilo. Mas ele ficou a pensar: o que é que eu fiz para que tudo isso na minha vida tenha acontecido? E ele falou: sou um homem sério, sincero, justo, temente a Deus, e tudo isso aconteceu comigo. E os amigos falaram, mas não convenceram a Jó, e nem podia convencer, porque Jó, ele não havia pecado.
Mas naquele ímpeto de tanta provação, ele começou também a questionar. Quem é que não questiona quando está passando por um problema? Eu lembro que uma vez nós ficamos, Deus ficou em silêncio conosco uns 40 dias. Ai, como eu questionei a Deus. Como eu falava, Senhor, até hoje o Senhor não deu uma resposta. E ao contrário, Jó, ele não ficou se lamuriando. Ele só, quando os amigos foram falar com ele, que ele se defendeu. Não, eu estou passando por isso, mas eu sou uma pessoa que eu não fiz nada para que eu estivesse nessa situação. E nós podemos observar que é aí que aparece, né, o Eliú, que é o nosso título, hoje a nossa lição, a teologia de Eliú. O sofrimento é uma correção divina, né? Nós pouco sabemos de Eliú, a não ser que ele era filho de Marzequeu, o buzita da família de Irão. E o significado da palavra Eliú, né, é aquele que conhece a Deus. O significado do nome Eliú é aquele que conhece a Deus. Eliú, nós podemos observar que ele ocupa 6 capítulos do livro de Jó, que é o 32, 33, 34, 35, 36 e 37. Pelo contexto, nós vimos que ele ouvira tudo que Jó e seus amigos falaram. Ele faz, que é os amigos de Jó, né, Bildade e Zofar. Eles não conseguiram convencer a Jó com a maneira, né, que eles falavam, e nem iriam convencer. Mas foi nesse momento que Eliú estava, e a gente imagina que ele estava ali, né, ouvindo toda aquela conversa de perto, e estava esperando o momento para entrar. E ele ficou irritado com aquilo, porque ele ouviu que Jó disse, né, que alegava ser justo. Ele estava comparando com Deus. E nós sabemos que esse aspecto, Eliú também, ele estava enganado, que Jó não estava comparando a Deus, já estava reclamando, porque tudo estava acontecendo na sua vida. Mas ele, como ele era uma pessoa muito inteligente, Eliú, ele começou a conversar com Jó, e nós vimos que ele convenceu a Jó, né, de reconhecer que ele estava comparando a Deus, e nós não podemos ficar questionando a Deus, nós não podemos ficar com tantas perguntas a Deus. Por que Deus? Porque Deus fala na hora que Ele quer, Ele nos abençoa na hora que Ele quer, e Deus estava provando que foi Deus mesmo que tinha falado com Satanás. Está vendo meu servo Jó, um homem justo, um homem sincero, um homem que teme a Deus, né? Foi Deus, já sabia, foi Deus que permitiu. Mas Eliú chegou a convencer a Jó. Jó, você não pode ficar assim, porque Deus, Ele nos prova na hora que Ele quer. Ele faz conosco aquilo que Ele acha mais viável. Às vezes as coisas acontecem conosco, é para o nosso bem. E começou a falar com Jó. Eu achei muito bonito, eu aprendi muito nessa lição, né? E nós vimos que o sofrimento na nossa vida é um meio pedagógico para a gente sair melhor do que nós entramos, né? É um aprendizado. Quantas vezes, quando nós passamos por uma luta mesmo lá em casa, nós saímos bem melhores. A gente via que foi um silêncio total, mas no final Deus usou um irmão e falou que tudo aquilo tinha acontecido conosco para que nós conhecêssemos novas formas de evangelizar. Como eu lembrei disso quando eu estava lendo o livro de Jó. Como eu falei glória a Deus. Como Deus é bom e não nos deixa em dúvida em momento algum, né? Então nós vamos ver que Jó nos deixou um exemplo muito grande. Jó, ele está, hoje nós estamos falando de Jó,
não é pelas suas riquezas, não é porque ele era o homem mais rico do mundo. Não é por isso. É porque ele superou aquela prova. Ele passou por um casulo e conseguiu sair desse casulo. Ele conseguiu nos mostrar que a fé é muito mais importante, que a confiança em Deus é muito mais importante. Então ele deixou um legado. É o que nós devemos deixar, um legado como cristãos. Nossos filhos não precisam sofrer mais aquilo que nós sofremos, porque nós já aprendemos e vamos ensinar para os nossos filhos como passar nas situações. Então o verdadeiro cristão, ele é conhecido diante das lutas, das provações, porque quando a pessoa realmente é um cristão, quando acontece alguma coisa com ele, ele vai permanecer firme nos pés do Senhor, como Jó permaneceu. Ele não vai sair para as drogas, porque quando a pessoa está só na igreja, que acontece algo, que ele sai para o mundo, porque ele nunca esteve dentro da igreja, ele sempre estava com o pensamento voltado no mundo e ele voltou para o mesmo lugar que ele veio. E nós temos de pedir a Deus força, sabedoria, para que nós possamos ficar neste lugar santo e sagrado, que é a palavra de Deus, ouvindo a palavra, estando na igreja, nós estamos aprendendo coisas boas. É isso que eu deixo para vocês nesta manhã, para nós nesta manhã. Então vamos ver a introdução da nossa revista. Vamos passar para a nossa revista, né? Que eu já falei demais, mas vamos lá. Introdução. Veremos a teologia de Eliú, exposta em 4 grandes discursos teológicos. Esses discursos se contrapõem ao que Jó e seus amigos proferiram. Para Eliú, os amigos de Jó falharam na exposição de suas ideias ao patriarca. Este, por outro lado, se equivocar ao apresentar o seu conceito de Deus para fundamentar-se a sua defesa. Assim mostraremos que Eliú revela um Deus soberano que age segundo o seu conselho e não está obrigado a dar respostas ao homem, além de não haver qualquer injustiça em suas ações, pois segundo o jovem amigo de Jó, o sofrimento é uma ação pedagógica de Deus para corrigir o homem. Nós vimos aqui que Eliú, ele era uma pessoa muito inteligente, ele era assim, dos amigos de Jó, por ser o mais novo, ele era o mais sábio. Inclusive, ele é até citado na Bíblia, né? Que ele é da família de Uz. Nós podemos observar umas referências aqui em que prova que Eliú, ele era, né, da família do Uz. Em Gênesis 22, 21, Uz, o seu primogênito, e Buz, o seu irmão, e Quemuel, pai de Arã. Depois nós vimos aqui também, no livro de... outra referência é no livro de Jeremias 25, 23, nós vimos aqui, Adã e a Temã, e a Buz, e a todos os que habitam nos últimos cantos da terra. Então, ele era da descendência. Nós podemos ver que ele era dessa descendência de Jó. Então, ele era uma pessoa muito sábia. E nós podemos observar pela lição e pelo contexto, né, que ele errou em alguns pontos, mas ele acertou muito também, né? O orgulho do homem priva-o de ouvir Deus. É isso que ele falava com Jó. Jó, você está se defendendo. O seu orgulho está te impedindo de ouvir o que Deus, né, fez com você. Foi aí que Jó começou a abrir os olhos. O orgulho do homem priva-o de ouvir Deus. Todavia, mesmo sendo um transcendente, Deus não deixa de se revelar ao homem quando julga necessário, pois Eliú não aceita o argumento de Jó sobre o silêncio de Deus,
pois ele fala ao homem de várias maneiras, incluindo sonhos, visões. De acordo com Eliú, o problema não é o silêncio do Altíssimo, mas o orgulho humano que não lhe permite escutá-lo. O jovem acredita que mesmo o patriarca considera-se moralmente puro, padece do pecado do orgulho. Na visão de Eliú, a revelação de Deus tem propósito de livrar o homem da soberba que o conduziria à morte. O orgulho, né, gente? Às vezes a gente deixa de receber uma bênção porque a gente não admite, a gente se sente assim, não, eu não posso, isso não deveria comigo não, né? Então o orgulho às vezes nos impede de ver que Deus é que está agindo em nosso favor. O mistério da redenção. Além de sonhos e visões, Eliú também destaca que Deus usa a enfermidade como um dos canais de comunicação entre Deus e o homem. Por causa dela, ele pode enviar um anjo para anunciar a Jó o seu dever, dizer o que ele deve fazer e também interceder em favor da saúde do patriarca. Dessa forma, esse mensageiro anuncia o que é justo e bom, a fim de recuperar o estado de justiça que Jó desfrutava antes da enfermidade. As funções que são atribuídas a esse mensageiro mediador fazem com que os intérpretes bíblicos vejam nesse ser celeste uma referência ao anjo do Senhor, uma teofania, né, que é uma revelação, uma manifestação, né, do Senhor Jesus Cristo. Não há dúvidas de que esse mediador é a mesma testemunha celestial que Jesus pedia que defendesse a sua causa, e o Redentor que o justificasse depois de sua morte. Nesse sentido, conforme podemos atestar no livro, o ministério desse mensageiro é um ato decorrente inteiramente da graça de Deus em favor de Jó para mediar a sua causa e resgatá-lo. Então, gente, nós estamos vendo aqui que Deus, Ele não nos deixa sozinhos nos momentos difíceis. Ele manda um mensageiro, Ele manda um irmão falar conosco, Ele usa o irmão, usa o pastor. Por isso a necessidade de estarmos reunidos na casa do Senhor, porque ali é que a gente está em contato com as pessoas que têm os mesmos objetivos nossos. Se nós não estivermos em contato com pessoas, por isso que a gente tem que ver quais são as pessoas que nós podemos ter em nossos relacionamentos. Porque se são pessoas que não têm os mesmos objetivos que os nossos, com certeza, nos momentos difíceis, não vão nos direcionar para o melhor caminho. Mas se nós estivermos na presença do Senhor, reunidos na igreja do Senhor, nós teremos uma palavra, uma direção para tudo em nossas vidas. Essa é a necessidade de escolhermos bem com quem nós andamos, com quem nós nos relacionamos, que é muito importante, é uma lição para nós, né? Essa aula aqui de hoje. Vamos ao ponto 2. O sofrimento como meio de revelar a justiça e soberania de Deus. A justiça de Deus demonstrada. Quando defende a justiça de Deus, Eliú faz um coro com seus amigos na acusação contra Jó. Em sua perspectiva, os argumentos de Jó não passavam de insolência. Como pode o Todo-Poderoso agir com injustiça, conforme Jó deixou subentender? Deus jamais age justamente, pois isso contraria a sua própria natureza, né? Mas imagine, gente, Jó era um ser humano, passando por essas provas, e ele não sabia que aquela prova que ele estava passando foi permissão de Deus. Ele, como ser humano, ele reclamou. Quem é que não reclamaria num momento desse? Nós. Às vezes acontece alguma coisinha conosco, a gente já começa a reclamar, falar, chorar, espernear pelos cantos, né? E Jó? Então Jó,
Ele, quando ele estava falando, mas por quê? Ele estava argumentando que ele merecia aquilo. Mas Deus tem um caráter justo. E para não haver dúvida, ele o passa a descrever o caráter justo de Deus. Ele age com justiça quando retribui ao homem o que ele merece. Deus não precisa prestar conta de seus atos a ninguém, visto que não recebeu autoridade de nenhum outro ser criado. Como o provedor da vida humana, ele tem todo o poder de manter ou não a humanidade. O Todo-Poderoso não faz acepção de pessoas, quer sejam reis, nobres ou pobres. Deus é onisciente e, como tal, conhece os passos e as intenções de todos os homens, sem precisar inquiri-los em juízo. Ele é justo para punir os maus. Então, gente, Deus, não adianta a gente ficar perguntando por que Deus. Deus age da maneira que Ele acha que é viável para nós. Às vezes, nós estamos passando por uma prova, por uma luta, mas com certeza, se nós estivermos na presença de Deus, Deus está conosco e Deus está olhando para nós. E com certeza sairemos melhores das lutas, da prova, porque vamos sair com experiência, vamos sair com um legado daquilo. Eu passei por isso hoje eu tenho autoridade de falar dessas coisas, porque Deus é aquele que nos guarda, aquele que nos protege. Às vezes a gente pensa que Deus não está olhando para nós. Na hora de tanta luta, de tanta provação, a gente, como ser humano, falho, que nós somos falho, né? A gente questiona. Mas se nós estivermos na presença de Deus, Ele está do nosso lado e nos dá vitória em tudo que formos passar. Ponto 3. A defesa da soberania de Deus. Atente para a seguinte pergunta: será que Deus deve recompensá-lo segundo o que você quer ou não quer? Eliú encerra o capítulo mostrando a Jó que Deus, em sua soberania e livre vontade, não tem obrigação de agir segundo o querer do homem. Sendo soberano, ele não está sujeito a qualquer julgamento humano. Por todo o livro de Jó, o autor destaca a soberania divina. Um exemplo disso está claro no uso da palavra Todo-Poderoso, que ocorre 31 vezes. Para Eliú, portanto, por ser soberano, Deus jamais age com injustiça como Jó dera a entender. Então, por Deus ser o soberano, Ele não vai agir nunca com injustiça. Ele vai agir com amor, né? Ele vai nos amparar. Mas na hora do tormento, Jó ficou pensando que Deus não estivesse com ele. Mas isso acontece conosco, irmãos. Na hora que a gente está passando por tanta luta, tanta prova, a gente, Deus, cadê o Senhor? Quem é que nunca fez essa pergunta para Deus? Quem é que nunca questionou a Deus? Nós somos seres humanos e a gente faz esses questionamentos. Eu sei que é errado, mas como humanos a gente peca toda hora. Mas aí que a gente vai e reconhece que Deus é poder, Deus é amor, Ele está conosco. Às vezes nós que não entendemos o agir de Deus em nossas vidas. Todavia é preciso destacar duas coisas sobre a fala de Eliú. Primeiramente, ele, assim como seus amigos, erra por partir do princípio que Jó havia cometido o pecado. Em segundo lugar, Eliú exalta apenas a justiça de Deus e nada diz acerca de sua misericórdia. Para ele, o Altíssimo havia posto sua justiça soberana acima do seu amor, o que é um erro crasso. Deus, sem dúvida alguma, é justo, mas grandiosamente amoroso e misericordioso. Gente, Deus é amor. Deus é infinito para conosco. E quando Eliú errou, porque Deus,
ele esqueceu de falar que Deus era justo, né? Isso, assim, a gente que serve a Deus há muitos anos, a gente já ouviu muitas pessoas falarem: fulano está passando por essa prova porque ele está em pecado, está passando por essa enfermidade porque está em pecado. Não, irmão, nem sempre é pecado. Nem sempre ele está passando por aquilo porque é pecado. Porque se nós formos pensar nisso, então a chuva não viria para todos. A chuva não vem para os bons e para os maus. Ela não cai na terra do bom e do mal. Então, como humanos, como seres humanos, nós estamos suscetíveis a tudo isso. Para as pessoas e tudo que acontece. Não é porque nós somos servos de Deus que nós estamos livres. Nós podemos ver agora, a pandemia veio. Todos foram, atacados por esse vírus maldito que nós não sabemos de onde veio. Tem muitas incógnitas sobre esse vírus. Mas Deus sabe. E nós que servimos a Deus, vamos ficar na sua dispensação, porque Jesus está voltando. Tudo nos mostra que Cristo já volta. Não vamos ficar culpando nem A nem B, mas vamos ficar na dispensação da graça, porque Jesus é a que nos conduz à nossa vida em todos os momentos. Para falar a verdade, eu tive cuidado com esse vírus, mas eu não fiquei amedrontada, porque eu sei em quem eu tenho crido. Se é para eu passar, eu vou passar. Nós tínhamos um pastor que ele faleceu, o pastor Antônio. Ele falava que todos nós temos uma senha. E o dia que Jesus entrega aquela senha para nós, é aquele dia mesmo. E ele faleceu e foi uma coisa muito triste, porque o pastor Toninho, ele saiu assim, com saúde de São Mateus para vir a Vitória fazer uns exames. E quando ele chegou na Unimed para fazer os exames, não voltou mais. O pastor Toninho veio dirigindo para Vitória e voltou no caixão. Que tristeza, aquele homem de Deus. Foi uma perca muito grande, mas Deus sabe. Deus tem um momento para todos nós e nós devemos conformar com tudo que Deus preparou para nós. Vamos então, o último, que é o terceiro, o caráter pedagógico, o sofrimento como um instrumento pedagógico de Deus. O caráter pedagógico do sofrimento, há uma diferença entre o pensamento teológico de Eliú e os seus amigos, Elifaz, Bildade e Zofar. Acreditava que o sofrimento de Jó era por causa de um pecado cometido, que ele se recusava em reconhecer. Eliú também crê dessa forma, mas vai além. Embora compreenda que durante a sua provação, Jó se comportou de forma pecaminosa. Eliú introduziu a ideia de que o sofrimento tem um caráter pedagógico. O caráter pedagógico do sofrimento está na capacidade de nos fazer refletir e voltar para Deus. Dessa forma, os justos aprendem com o sofrimento. Então, mesmo que os amigos de Jó, eles estavam pensando, que Jó estava passando por aquela provação, porque ele não queria revelar um pecado. E Eliú também pensou dessa forma, bateu nessa mesma tecla. Mas depois Eliú viu que o sofrimento, ele pode nos ensinar, e ele nos ensina. Só quem passou por sofrimento sabe que a gente sai bem melhores. Quando a gente passa por uma prova, a gente pode depois falar: eu passei, eu venci, mas porque Deus estava conosco. E a gente tem que falar sempre isso: Deus está conosco no meio de tudo isso. Adorando a Deus na tormenta. No capítulo 36, do versículo 26, Eliú afirma que Deus é grande e nós não o compreendemos. Para ilustrar o argumento da grandeza de Deus, ele faz uma explanação sobre a ação de Deus nas estações do ano: outono, inverno, primavera
e verão. O argumento de Eliú tem por objetivo demonstrar a grandeza de Deus sobre a criação e com esse fato deve fazer com que Jó reconheça quão grande e o louve. A fala de Eliú põe em destaque o argumento contraditório de Jó, que por um lado magnificava a majestade de Deus, mas por outro murmurava contra ele. Nesse aspecto, Eliú acerta em mostrar que a adoração e a murmuração não podem coexistir. São atitudes excludentes. Ilustra de forma poética o pensamento do orador. É uma metáfora da situação do patriarca, que por meio da tormenta, em todo o seu aspecto estrondo, pode contemplar o caráter pedagógico do amor de Deus. Então nós podemos ver aqui que Eliú põe em destaque o argumento contraditório de Jó. Por um lado, Jó magnificava a Deus, por outro, ele murmurava. Então, gente, a murmuração é uma coisa que tem que ser excluída de nossas vidas, da vida do cristão, porque Deus não agrada de murmuração. Deus não agrada que a gente venha para o templo, louve, adore, levante as mãos e depois chega em casa e começa a murmurar. Então vamos ter, mais cuidado com as nossas vidas espirituais, porque Deus é aquele que nos conhece, que nos vê. Deus é que permitiu que Jó fosse provado, pois ele conhecia Jó, ele sabia que Jó não ia negar a ele. E Deus nos conhece, Deus conhece o nosso deitar, o nosso levantar, os nossos pensamentos. E Jó só entrou para a história porque ele deixou um legado, o legado da fé. Por isso que hoje nós estamos falando sobre Jó. Jó não ficou na história porque ele era rico, porque ele dominava aquela região. Ele ficou na história porque ele provou o seu amor para com Deus, porque ele deixou um legado para todos nós. Por isso que hoje nós estamos falando de Jó, que nós possamos deixar um legado para os nossos descendentes nessa terra. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Oremos ao Senhor. Bendito Deus e eterno Pai, obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui, de falarmos da Tua palavra. Senhor, continue, Senhor, nos dando a Tua graça, sabedoria, para que possamos deixar o nosso legado aqui na terra, para que possamos falar do Teu amor e as pessoas possam nos ver como Teus filhos, como os Teus servos aqui nessa terra. Meu Deus, muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Bom domingo a todos. Que Deus os abençoe. Amém.